Estamos neste momento numa sala belíssima, aliás, como todo o edifício, e o edifício da Academia Militar é precisamente um património que tem uma história também ligada, por exemplo, a Dona Catarina de Bragança. Sim. Pode-nos falar um pouco da história que está por detrás destas instalações? É uma história riquíssima nesta zona. As pessoas nem sempre têm noção de que aqui esteve Dona Catarina de Bragança, foi regente do reino por 2 vezes, em 1704 e 1705. Ela faleceu em 1705, mas ela veio para Portugal depois da morte do marido, que era o Dom Carlos II. Portanto, ela é filha de Dom João IV e, portanto, quando casou com o Dom Carlos II de Inglaterra, e à custa disso cedemos Bombaim, por exemplo, mas quando veio para Portugal escolheu estes terrenos da Bem-Posta, era assim que chamavam, e comprou-os em 1701. E entre 1701 até à sua morte, 1705, foram construídos e consolidados este edifício central, que inclui a Capela Real Nossa Senhora da Conceição e toda esta parte. Este seria o quarto dela, aliás, dá para ver porquê, seria o quarto dela. E de qualquer maneira, este edifício, em 1705, depois passa para o irmão Dom Pedro II, que morre no ano seguinte, mas isto depois passa para o Dom João V, e depois passa para a Casa do Infantado, e mais tarde é cedido pela Casa do Infantado para a Escola do Exército, em 1851. Portanto, a partir de 1851, independentemente de ter sido utilizado aqui em várias situações, quer na Guerra Civil, quer inclusivamente nas invasões francesas, em que teve aqui um quartel-general aqui, neste gabinete onde eu estou, esteve um general francês, mas independentemente dessas passagens, a partir de 1851 passa a estar aqui o comandante da Academia neste gabinete e estas instalações a serem utilizadas pela chamada Escola do Exército. Era então comandante, o anti-esclavagista, político, um militar de excelência, que perdeu o braço no alto da bandeira, que é o Marquês de Sá da Madeira, e daí ser o patrono. A escola, digamos, tem como antecedente histórico primário a Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho, criada por Dona Maria I, uma senhora, mais uma senhora, ligada a esta casa, e era esse o tal auditório onde teve a reunião da Junta, chama-se Auditório Dona Maria I, que ela criou em 1790 essa escola, que já tinha um cariz científico, mas ela tinha lugar noutros locais de Lisboa, e portanto só veio para aqui na prática essa escola, onde andou o Marquês de Sá da Bandeira, e que a reformulou em 1837, só veio para aqui em 1851. Quando eu digo só, obviamente quando recebemos camaradas estrangeiros como os brasileiros, ou como os americanos, ou outros países, eles, obviamente, em 1851, este gabinete ser utilizado pelo comandante é algo que eles não têm, obviamente, e sobretudo desde 1790, esta casa em termos de antiguidade. Portanto, a história tem a ver com isso. A Dona Catarina tem uma estátua ali à porta de armas, da Bem-Posta, esta porta aqui de entrada principal, também é conhecida por ter sido a senhora que implementou o chá das 5 no Reino Unido. É uma tradição que a maior parte dos oficiais ingleses também sabe. Eu já estive em Inglaterra, em Sandhurst, que é a Academia Inglesa, e era obrigado a tomar o chá das 5, e portanto com os bolinhos muito jeitosos, saborosos, e eles falavam, pelo menos os militares sabem essa história desta senhora, Catarina de Bragança. Muito bem, a Academia Militar é um estabelecimento de ensino superior público universitário, militar. Pode-nos falar um pouco da missão e dos valores que são inerentes a esta instituição? Sim, a missão, como eu disse há pouco, tem a missão primária é formar os oficiais dos quadros permanentes do Exército e da GNR. Desde 1790 que formámos mais de 15 mil oficiais, em determinadas alturas da história, designadamente até à criação da Academia da Força Aérea em 81, formámos também oficiais da Força Aérea. Parcialmente, no primeiro ano, chegámos a formar oficiais da Marinha, em determinadas alturas da história, desde 1790. São mais de 15 mil, dos quais ex-alunos destacam 7 ex-presidentes da República. É a única escola em Portugal que formou 7 presidentes da República. O Colégio Militar é uma escola diferente, é muito importante o Colégio Militar para as Forças Armadas e para o país, mas o Colégio Militar forma os jovens até ao 12º ano. Portanto, é bom explicar isto, porque as pessoas por vezes confundem. Nós é ensino superior universitário, é 12º ano, têm que entrar, têm determinadas condições, têm que fazer determinadas provas, para depois entrarem para a Academia Militar para o primeiro ano, e os cursos variam entre 5 e 7 anos, os tais cursos do Exército da GNR, basicamente das armas, infantaria, cavalaria e artilharia, um grupo, depois um grupo das engenharias, depois um grupo da administração e depois um grupo das medicinas. Nós não damos a medicina toda aqui, a medicina é dada
em cooperação com a Universidade, aqui também junto a nós, também faz parte da Junta. Universidade Nova. Exatamente. E, portanto, os outros cursos são dados aqui, a parte das engenharias em cooperação também com o técnico a partir do 4º ano, e, portanto, são esses os cursos, isso é que é o cerne, digamos, a missão primária da Academia. No total, quer destes cursos com o Exército e da GNR, quer de outro tipo de cursos, designadamente os mestrados que eu falei há pouco, abertos à população em geral, quer inclusivamente de outros cursos que damos depois para músicos, ou para formar oficiais músicos, ou para formar oficiais enfermeiros, que começámos este ano, inclusivamente. Temos cerca de 600 alunos na Academia Militar, mais os professores e os funcionários nas duas instalações, eu tenho cerca de 900 pessoas, quer na Amadora, quer em Lisboa. Portanto, o peso maior, obviamente, em termos de pessoal é na Amadora. Eu aqui tenho cerca de 78 mil metros quadrados de área, aqui no centro de Lisboa. São 4,5 vezes superior à área que eu tenho na Amadora e, por isso, a Amadora, obviamente, tem instalações para ter mais gente, tenho mais gente lá. De qualquer maneira, são estes os cursos fundamentais que nós damos aqui na Academia. E que desafios é que se põem atualmente à Academia Militar enquanto instituição? Põem-se claramente desafios diferentes daquilo que foi do passado. Ou seja, nós fizemos uma aproximação ao processo de Bolonha, somos uma universidade que trabalha com o mesmo nível de exigência militar, neste caso, mas com o mesmo nível de exigência de qualquer outra universidade. Somos avaliados pela Agência de Avaliação e Qualidade do Ensino Superior, portanto, a chamada A3ES, e, portanto, da acreditação e avaliação do ensino superior, é assim que se chama, a agência, e, portanto, estamos em pleno processo de avaliação. Tem sido um desafio enorme ao longo dos últimos 2 anos, no sentido de ter professores com todas as condições, doutorados, inclusive um corpo docente militar já doutorado, de maneira a que não tenhamos exceções relativamente àquilo que é o ensino superior lá fora. Um segundo desafio tem a ver com uma reforma interna do próprio Exército, que teve consequências para a Academia Militar, e esse tem a ver com uma reestruturação interna. Um terceiro desafio significativo tem a ver com uma reforma do ensino superior militar em geral, ou seja, a criação de um Instituto Universitário Militar que juntou, digamos, na sua dependência funcional só, eu tenho uma dependência hierárquica, continuo a ser autónomo em termos a vários níveis, mas tenho uma dependência funcional na área académica do diretor do Instituto Universitário que está em Pedroso. Eu e os outros comandantes das 3 academias, Academia da Força Aérea, Academia Escola Naval e Academia Militar. Temos uma dependência funcional do comandante do IUN, que é um senhor tenente-general, Bastos Ribeiro, mas eu tenho a dependência hierárquica, continuo a ter, do chefe de Estado-Maior do Exército, e tenho uma ligação privilegiada, obviamente, à GNR, porque tenho cá 300 alunos da GNR. A questão, alunos e pessoal da GNR no seu conjunto, quase 300 pessoas. Mas a questão aqui é que este desafio está a ser implementado. Eu faço parte do Conselho Diretivo do tal Instituto Universitário Militar, continuo a ser uma unidade autónoma orgânica, universitária, mas, obviamente, estamos a trabalhar em conjunto, pelo país primeiro, Portugal primeiro, e nesse sentido, todas as sinergias que temos criado é no sentido de poupar professores, poupar de recursos, criar sinergias a vários níveis. Eu tenho aqui alunos da Força Aérea também, que estão a estudar no técnico, portanto, há aqui uma série de aspectos. Os meus professores dão aulas também na Escola Naval, ou dão aulas em Pedroso, no Instituto Universitário Militar. Portanto, eu tenho esta criação de sinergias, foi muito importante neste processo de reforma, em que a Academia não perdeu nada, antes pelo contrário. A Academia, pelo facto de ser aquela que era mais pesada em termos pessoal, de todas as academias, se sente particularmente bem, no sentido em que apoia todas as outras para que todos sejamos mais fortes. Esse é o objetivo. Major-General João Vieira Borges, estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Pergunto se quer deixar algumas palavras finais, particularmente, mas não só, para as pessoas que vivem em Arroios, para aqueles que nos estão a ver e para aqueles que estão a ler a entrevista através do Jornal de Arroios. Quer deixar algumas palavras finais? Eu deixava umas palavras, em primeiro lugar, à Junta de Freguesia, na pessoa da Sra. Presidente, Margarida Martins, pela vontade, pela capacidade, pela luta permanente que eu sinto à minha volta, aqui em Arroios, no sentido de ir ao encontro da população. Este é um exemplo, o caso da televisão Arroios TV e o caso do vosso jornal, o caso das atividades inúmeras que eu sinto aqui à minha volta
Portanto, essa é a minha primeira mensagem de parabéns e de incentivo ao vosso trabalho. Acho que é muito importante. E por isso acedi logo à primeira solicitação, ao vosso pedido. Um segundo, à população em geral, que nunca me cria problemas. Eu estou na Academia como comandante desde o dia 3 de maio, mas já estou na Academia há alguns anos. Portanto, eu era diretor de ensino antes disso e já cá estava há 4 anos antes. E, portanto, sinto carinho da população em geral pela sua Academia Militar, que é do país, e é da Junta, e é da Câmara, é de todos os portugueses, mas em particular dos fregueses que aqui vivem junto de nós. E essas pessoas, exorto exatamente através da Junta, a se entenderem adequado e necessário utilizar as instalações, fazerem através da Junta, que teremos sempre as portas abertas para receber as pessoas. Em situações também complicadas, é esse alerta que eu também gostava, isso já através da Câmara Municipal, em termos da proteção civil. Obviamente estas são instalações que num determinado plano estão preparadas para a adversidade. Obviamente isso é algo que é trabalhado em planos de contingência, que para as pessoas não interessa falar muito, porque isso são situações delicadas, que já aconteceram em Lisboa no século XVIII, designadamente, e se acontecer, esta é uma casa que estará sempre aberta para receber as pessoas, certamente. Muito obrigado mais uma vez por nos ter dado algum do seu tempo para esta entrevista para o Jornal de Arroios e para a Arroios TV. Foi a entrevista então com o Major-General João Vieira Borges. Aqui estava mesmo a olhar para a entrevista no interior das páginas do jornal e foi assim, na íntegra, a entrevista com o comandante da Academia Militar, o Major-General João Vieira Borges. Uma entrevista que se realizou, como vimos, aliás, nas instalações da Academia Militar em Arroios. Estamos mesmo a chegar ao fim de mais um programa do Jornal de Arroios. Relembramos que pode aceder gratuitamente a esta publicação na sua caixa de correio, se residir na freguesia, nos vários polos da Junta ou ainda online na página www.jfarroios.pt. Muito obrigado por acompanhar este espaço connosco, como sempre, na sua televisão desejada. Até breve.